Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8. E entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para casa. A multidão, vendo isso, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Senhor, fale conosco por meio da sua palavra suficiente, inerrante, poderosa, simples. Ó Deus, que seja clara a voz do Senhor a cada coração. Ó Deus, abra o entendimento e que nós possamos aprender com a tua palavra nessa noite. A andar, ó Deus, de modo que nós venhamos conduzir pessoas a Cristo e viver uma vida que glorifica o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Jesus perdoa pecados, salva e cura para a glória de Deus. Jesus perdoa pecados, cura e salva para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é conhecido de todo crente que já caminha certo tempo de vida cristã. Esse texto, ele nos remete a uma ocasião em que nós vemos Jesus trazendo um pecador a Ele pelo meio da evangelização e da misericórdia de amigos, e curando e perdoando, e o final apontando para a glória de Deus. Eu gostaria de introduzir a mensagem chamando a sua atenção para a necessidade que nós temos nos dias de hoje de olharmos à nossa volta
e entendermos a necessidade de conduzir pessoas a Cristo. Isso se tornou muito frio no meio dos crentes. Aquela antiga chamada pastoral que você recebia e respondia domingo após domingo, de convocar você a evangelizar, a falar de Jesus às pessoas e a convidar pessoas para vir à igreja, ela precisa ser retomada. Nós precisamos, ao olhar para esse texto, ver a grandeza de Cristo que tem poder para perdoar pecados, ver a grandeza de Cristo que salva e cura e que tudo isso remete glória a Deus, mas nós precisamos enxergar no primeiro ponto de reflexão uma grande verdade. 3 amigos misericordiosos que estão conduzindo um homem a Cristo. O texto de Mateus não abrange como foi, e eu sei que essa missão de conduzir pessoas a Cristo não é uma missão simples, não é uma missão comum, não é uma missão fácil. Eu sei que conduzir pessoas a Cristo exige que você seja dedicado, zeloso, que você tenha coragem, que você tenha atitude, que você saia do politicamente correto e entre, ou até mesmo seja invasivo por um momento na vida de alguém, que depois pode decidir que, não, eu não gostei. Ou então o Evangelho pode quebrantar o coração dele e ele vira Cristo. Nós, irmãos, estamos sendo muito ocasionais na propagação do Evangelho e muito ocasionais em conduzir pessoas a Cristo. Nós entramos numa carona e conversamos sobre futebol, sobre política, conversamos até sobre religião, porque a pessoa às vezes sabe que você é crente e ela começa a falar da religião dela, que ela tem outro segmento, que Deus é um só. E você fica quietinho, dizendo, estou na carona, né? Sabe como é que é? A pessoa pode não gostar. O Charles Spurgeon, ele dizia que era impossível um homem entrar em um trem para fazer uma viagem, por mais curta que fosse, e não falar do amor de Jesus naquele vagão. Nós observamos, e o texto de Marcos, ele é categórico em narrar como que foi conduzir aquele homem a Cristo. Abre comigo mesmo a mesma narrativa em Marcos, capítulo de número 2. Versículo de número 2, Marcos 2:2, diz assim: logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Primeiro, o que está atraindo esse paralítico a vir até aquele lugar não é uma oportunidade ou uma estampa que Jesus carregou e mandou pregar na entrada da cidade, ou um folheto que dizia: venha a mim e pare de sofrer. O que atraiu, o que levou aqueles amigos a levarem aquele paralítico a Cristo foi que a palavra de Deus estava sendo anunciada. Versículo 3: vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Olha bem, conduzir pessoas a Cristo não é fácil. Olha o que eles vão fazer.
descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, a multidão tinha tapado as entradas. Não cabia mais gente dentro da casa, estava todo mundo ao redor da casa, e então eles estão decididos em conduzir aquele homem a Cristo. Até que eles tomam a iniciativa: não, nós vamos conduzir ele sim, a multidão não vai me atrapalhar. E via de regra, irmãos, multidão às vezes atrapalha mais do que ajuda. Nós precisamos entender essa trajetória. Não, nós não vamos desistir. Você imagina, se fosse hoje e Jesus estivesse aqui dentro da igreja e tivesse cheio de gente aqui, estava lascado. Era trabalho, fazer um buraco aqui na laje, talhadeira, marreta, ponteira, e bate, todo mundo ia ter que ficar parado olhando, ia cair esses cascalhos que estão aí, soltando aos poucos, tudo de vez. Mas eles abriram o telhado, tiraram, fizeram um buraco. Agora você imagina a segunda parte. Primeira parte foi levar, no meio da multidão, já carregar numa maca, 4 homens, 2 na frente, 2 atrás, carregando aquele paralítico. Se ele fosse levinho, igual Gil, assim, que ia ser muito fácil. Levinho, 110 quilos. Vou carregar, uma dificuldade danada, e vai carregando, dá licença. E o povo: não, para aí, rapaz, dá licença aí rapidinho. Não, sai daqui, como é que você vai entrar com isso aqui? Não tem como, vocês são doidos. Vão entrando, chegaram na porta, viram que não dava, desistiram, deram a volta. Agora a segunda parte, abriram, e agora a segunda parte: não, e agora como é que vai descer? Não tem como. O que nós vamos fazer? Vamos, arruma a corda. É a história da corda, irmão. Já ouviram a história da corda? Construção da igreja. Costuma acontecer um negocinho meio, né? Eles estavam construindo a igreja ali, fazendo uma reforma em igreja, preparando a igreja. E aí, lá para o lado de 10 horas, foram procurar uma corda para amarrar o balde, subir, e procurar o balde tinha sumido, a corda também tinha sumido. Pastor, gente, não é possível. Possível, peão de obra costuma almoçar entre 10 e 11 horas, né? O pessoal, alguns já tinham ido almoçar, estava ali no cantinho almoçando e tal, alguns já tinham almoçado, já estavam tirando um cochilo, e começaram procurando: cadê o balde? Cadê a corda? Nada, cadê? E pá, nada de achar a corda. E aí, tinha um dormindo no canto assim, e o companheiro chegou e falou assim: Ô Zé, vamos lá, Zé, acorda. E Zé acordou assustado e falou: a corda está lá atrás, que eu escondi, o balde não sei onde está não. O Zé tinha pego a corda e o balde, e quando a corda, ele despertou: a corda está escondida lá atrás da igreja, mas o balde não sei onde está não. Irmãos, pega uma corda, prepara, amarra a maca, faz uma gambiarra. Vão descer esse paralítico. Eles descem esse paralítico ali no meio daquele salão, daquela casa, na sala. E aí, voltando os nossos olhos para o texto de Mateus, depois que eles conduziram aquele homem a Cristo, Mateus vai dizer uma coisa a respeito da atitude de Jesus diante daquilo. Versículo 2, a parte B: vendo Jesus tão grande fé. De quem? Jesus viu a tão grande fé de quem? Ali está muito claro, a NVI é mais objetiva. Na sua versão está escrito, talvez, vendo Jesus a tão grande fé. E ali está mostrando para a gente, vendo Jesus a fé que eles tinham. Irmãos, Tiago já vai nos dizer
que a fé sem obras, ela é morta. Jesus não viu coragem, Jesus não viu fé naqueles homens, uma fé proposital para a cura, mas Jesus viu uma fé que eles tiveram em levar aquele homem até Ele, em conduzir o homem a Cristo. Irmãos, nós precisamos demonstrar mais a nossa fé, sendo evangelistas assumidos. Às vezes nós criamos uma expectativa de fé que resulta em algo material. Nós somos materialistas, nós queremos quase sempre materializar a nossa fé. Aqueles homens não trouxeram, e Jesus não viu a fé neles em trazer aquele paralítico para ser curado. Jesus viu a fé naquele homem em trazer o paralítico. Trazer pessoas a Cristo é a fé em ação, irmãos. Conduzir pessoas a Cristo é agir com fé sabendo que só Cristo salva, que nós precisamos levar pessoas a Ele. Jesus, vendo a fé que eles tinham, e eles não tinham nem pedido nada a Jesus, eles não tinham nem chegado e falado: Jesus, cura esse homem logo, Jesus. Jesus viu a fé na atitude. Assim como o mundo precisa ver a fé em nossas vidas através de nossas atitudes. Você não é um homem de fé porque você sai por aí dizendo: eu sou um homem de fé. Você não é um homem de fé porque você faz uma oração gritando mais. Você não é um homem de fé porque você determina aquilo que Deus faz, aquilo que Ele deve fazer. Você deve ser um homem reconhecido de fé através das suas atitudes, e uma das principais atitudes que um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem de fé é conduzir pessoas a Cristo. Nós criamos expectativa de tanta coisa. Eu oro para que Deus cura, eu apresento nomes a Deus para que Ele possa curar, para que Ele possa libertar, eu apresento nomes a Deus para que Ele possa abrir portas de emprego. Eu sou tão fervoroso na fé quando existe uma expectativa de algo material por trás daquilo que eu estou almejando, ou onde eu estou colocando a minha fé. Conduzir pessoas a Cristo é uma atitude de fé. Segundo o texto, Jesus viu o tamanha fé que aqueles homens tinham, e muito embora os falsos mestres desse tempo peguem esse texto para dizer: olha, você pode ter fé para que Deus possa curar alguém, que é uma grande mentira. As pessoas vêm até as igrejas e o pastor fala assim: vamos orar com fé, e eu, em nome de Jesus, te curo. E a pessoa não é curada. Ela fala assim: tá vendo? Você não tem fé, por isso você não foi curado. Tem um enfermo na família, e aí a pessoa pede: pastor, ora pastor, aí para Deus salvar. Fala: não, vamos orar, você ora também. E aí nada de acontecer, ninguém é curado, ninguém é salvo na família. E aí o pastor fala: está vendo? Você não tem fé. A fé, irmãos, ela não é um amuleto da sorte para produzir os resultados que nós esperamos. A fé em prática é você saber que Deus pode fazer. E aí vem a primeira coisa que Jesus pode fazer mediante a fé. Olha como que aqueles homens não estão nas expectativas de pedir Jesus para curar, e muito embora nós não podemos ser ignorantes quanto a isso. O que você faz levando um paralítico até Cristo? Seja curado. Jesus intencionalmente sabe disso. Jesus cura esse homem. Mas quando Jesus liga a questão da fé, Ele não está ligando a questão da fé para a cura daquele homem.
Ele está ligando a questão de quem colocou a fé em Cristo é perdoado. Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Por que você deve conduzir pessoas a Cristo? Porque só Cristo perdoa pecados e dá vida eterna. Na ordem do texto, nós precisamos entender que ao conduzir pessoas a Cristo, nós precisamos criar a primeira expectativa, que Deus perdoe os pecados dele e que ele seja salvo. Quando você passa na frente dos botequins aqui de Aracaju, você olha para aquelas pessoas, o que vem à sua mente? Quem me dera que eles fossem para a igreja e parassem de beber. Como que eles podiam ir para a igreja e deixar essa vida? Quando você evangeliza, você espera que Deus faça o que na vida daquela pessoa? Dê ela bem-estar, prosperidade, tranquilidade, vida mansa. Aqueles homens conduziram aquele paralítico a Cristo. Cristo, quando viu aquela fé em ação, e nós precisamos entender isso, irmãos, os reformadores eles tentaram explicar isso para a gente, e muitos não entenderam isso ainda, que nós somos salvos mediante a fé, mas essa fé, ela é viva em ação. Quando nós entendemos que precisamos agir como cristãos, é uma fé intencional na ação. Ela nos conduz a isso, a agir. E eles agiram, e eles levaram, e Jesus vai dizer: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Imagina agora a perplexidade daqueles homens que levaram aquele paralítico a Cristo, ao olhar Cristo dizendo: seus pecados estão perdoados, e não levanta e anda. Por quê? A perspectiva do homem é uma, mas a perspectiva de Deus é outra. Não há nada de errado em você querer que a pessoa tenha a sua vida resolvida, a família dela melhore, que ela tenha a porta de emprego aberta, que ela seja curada. Isso não é ruim, isso não é pecado. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que o que adianta eu curar esse paralítico sem perdoar os seus pecados e ele ir para sua casa andando, mas com seus ombros cheios de pecado? Nós precisamos entender que nós não estamos trazendo pessoas a Cristo para que elas tenham os seus problemas resolvidos, e sim para que ela tenha o principal problema dela resolvido, que é o pecado, o principal problema da humanidade. Jesus está dizendo: deixa eu resolver o maior problema desse paralítico. Qual é o maior problema dele? Pecado. Qual é o maior problema do pastor Everton? Pecado. Qual é o maior problema da humanidade? Pecado. O mundo está todo preocupado com o coronavírus, com a política, com a economia, está tentando resolver todos os seus problemas. Criaram até um guardião, o guardião da ONU agora, a besta quadrada que tem lá, um negócio feio pra caramba, que é a obra artística. A ONU tenta resolver de um lado, a OMS tenta resolver de outro. Os maiores economistas e as maiores economias tentam resolver de outro lado. Os políticos e os maiores políticos do mundo tentam resolver do outro lado.
resolve daqui, resolve de lá, e ninguém resolve o problema da humanidade, que é pecado. Só Cristo resolve o problema da humanidade, que é pecado, e por isso ele está dizendo: tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E ele vai dizer, Mateus vai dizer a respeito disso, na fala que Cristo vai apresentar para todos aqueles que estão olhando para isso. Ora, para que saibais, no versículo 6, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Eu posso perdoar a ofensa que o Miguel faz a mim, que o Vitor faz a mim, que o seu Joel faz a mim. Ele pode perdoar a minha ofensa a ele. Mas perdoar pecados, só Cristo. Não adianta se confessar para o padre e ele mandar você fazer marimba com terço para lá e para cá 3 vezes. Não adianta. Isso não perdoa pecados. Não adianta você fazer, como é que é? Yoga, botar as perninhas, meditar. Perdoar meus pecados aqui, deixa eu limpar minha alma. Não adianta ir para o purgatório, nem se ele existisse adiantaria. O purgatório não resolve o problema do pecado. Ele nem existe. Não adianta você ir na doutrina de Allan Kardec, que você vai morrer, vai ficar num lugarzinho lá sendo trabalhado e vai voltar uma alma melhor. Se fosse assim, a humanidade estava melhorando, só está piorando. O homem não resolve o principal problema do homem, que é o pecado. Só Jesus resolve o principal problema do homem, que é o pecado. E ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Por que nós precisamos conduzir pessoas a Cristo? Porque elas precisam receber perdão pelos seus pecados e terem a vida eterna e serem salvas. Romanos 3, 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estão separados, por isso que você precisa conduzir pessoas a Cristo, para que elas sejam perdoadas dos seus pecados. É uma chamada urgente, irmãos. Cristo perdoa o pecado daqueles homens. E aí, Cristo choca com os fariseus. Nossa, ele perdoa pecados? Quem perdoava pecados era Deus, na figura do sumo sacerdote, através de sacrifício oferecido de sangue no tabernáculo ou no templo. O cara pecava, e aí você pode ler Levítico e ver qual é a oferta que eles ofereciam para cada tipo de pecado. Cometeu um pecado de cobiça, pegavam uma pomba, levava ela para o sacerdote imolava ela, oferecia o sangue daquela pomba, estava perdoado. Um pecado de cobiça, um pecado considerado pequeno, segundo o padrão da lei. E aí então, o outro, ele roubava, ou ele blasfemava, e aí ele pegava um cabrito, maior, né, grandão, tal, levava para o sacerdote cortava o seu pescoço, derramava o sangue na bacia de bronze, lavava ali as mãos, queimava aquele sangue, subia aquele aroma, e ele era perdoado. Os escribas, os fariseus, eles estão falando, ele vai perdoar pecado como? E então Cristo está apontando para o seu sacrifício suficiente. Ele está no começo do seu ministério apontando para a sua grande obra da cruz. E Cristo aqui anuncia que Ele perdoa pecados, e na cruz do Calvário Ele diz: eu sou o perdão, aqui está o sangue derramado, eu ofereci o meu sangue.
ele blasfema. Foi o que eles disseram no versículo 3. Jesus, porém, versículo 4, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus sabia do intento, Jesus está conhecendo o que eles estão falando. Vocês estão pensando mal, você acha que eu vim aqui na terra? Qual o motivo? O Messias que está prometido para vocês, ele está prometido por qual motivo? Para vir fazer o quê? E ele pergunta, o que é mais fácil? No versículo de número 5, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E eu pergunto para os irmãos, o que é mais fácil para Deus fazer? Tirar um câncer de uma pessoa? Ou purificá-la do seu pecado e salvar a sua vida? Tirar um câncer é muito pequeno. E Deus tão grande, Ele é tão bondoso com os seus servos, que Ele concede, que Ele pode fazer isso. Mas Jesus faz aquilo que é impossível para o homem. E aí muitos oram na questão da saúde, dizendo, Senhor, aquilo que é impossível para o Senhor, impossível para os médicos, o Senhor pode fazer, nada é impossível para o Senhor. De fato, nada é impossível para Deus. Principalmente quando somente Ele pode fazer aquilo. O que é aqui no texto? Perdoar pecados, salvar o homem. Só Cristo salva mediante a fé. O texto ele está sendo objetivo em apontar para a questão da fé, para a questão da salvação, e nós precisamos entender a realidade, conduzir pessoas a Cristo, porque Cristo, somente Ele, perdoa pecados e salva para a glória de Deus. E aí depois que Ele tinha perdoado o pecado do paralítico, depois que Ele tinha mostrado para os fariseus a grandeza de Cristo, a sua grandeza, a sua obra, como sendo o sumo sacerdote e Ele mesmo sendo o sacrifício para perdão dos pecados. Ressalto que o Evangelho de Mateus ele é escrito objetivamente, o público original são os judeus. Por isso que Mateus cita muito os fariseus no meio da história, nas histórias de Cristo. O contraste com a lei, o ensinamento da lei, a prática exata da lei, é algo que está continuamente aparecendo no Evangelho de Mateus, e ele vai dizer, depois que ele perdoou pecados, depois que ele ensinou os fariseus a respeito do poder que ele tem para perdoar pecados, ele vai então retornar para aquele paralítico e dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O ministério de Cristo, todas as pessoas que chegaram até Ele, nenhuma delas foi dispensada por Cristo, sem antes Cristo ter perdoado seus pecados e dizer para elas: vá e não peques mais. Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, nós caminhamos, pessoa após pessoa, chegaram a Cristo com um problema físico, com um problema da terra, e Jesus resolveu o problema da terra, mas resolveu o pior de todos os problemas,
seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 7, levantando-se, ele foi para a sua casa. Imagina agora aqueles 4 amigos, perplexos, não por Cristo ter curado o paralítico, porque isso talvez eles esperavam, mas perplexos por ouvir Cristo dizendo a ele: os teus pecados estão perdoados. Versículo 8 é a conclusão e o resultado de tudo que aconteceu do versículo 1 ao 7. A multidão, vendo isso, admirou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade a homens. Irmãos, nós precisamos conduzir pessoas a Cristo, porque só Ele salva, perdoa pecados. E por quê? Isso é remeter glória a Deus. Pastor, o que fazer para conduzir pessoas a Cristo e para glorificar a Deus? Comece amanhã. Comece amanhã. Quando você estiver no ponto de ônibus e tiver alguém ali do seu lado que você sabe que ele não é um crente, falando do amor de Deus, da vida e da obra de Cristo para aquela pessoa. Como que eu faço, pastor, para conduzir pessoas a Cristo? Eu vou no hospital, vou pegar macas e vou sair empurrando ela para a igreja? Não, claro que não. Até porque você vai ser preso se você for fazer isso. Preso ou internado no João Viana. Sabe o que você tem que fazer? Quando você for na padaria e estiver na fila do pão e alguém for falar sobre futebol com você, você começar falando sobre a escalação do time de Jesus. 3 atacantes da pesada: Pedro, Tiago e João. Matutos, pecadores como eu e você. Já colocou o pecado no meio do negócio, que foram alcançados por Cristo e entraram para o time de Cristo. O evangelismo bíblico, claro, objetivo, criativo, por que não? Quando você estiver lá esperando o médico e aquela senhorinha: ai, coluna, meu joelho dói, eu não consigo mais nem levantar meu braço. E você vai: a vida é muito dura. Desde que Adão pecou, nós sofremos em nossa carne as lastimáveis consequências do pecado. Mas tem solução para isso, senhora. Tem solução para isso. Cristo é a solução para curar minha dor, meu filho. Pode ser, mas principalmente para curar o coração da senhora e salvar a senhora, para perdoar os seus pecados e se salvar. Não vai na onda, não. Mas eu também estou cheio de dor, é assim mesmo, muito difícil, né? É quando você chegar no seu trabalho, você dá um bom dia e dizer: eu levantei mais um dia, porque a misericórdia de Cristo me alcançou. Eu, sendo um pecador miserável, tenho a oportunidade de viver o meu dia todo para a glória de Deus. Conduza pessoas a Cristo o tempo todo, de todas as formas, porque só Ele pode perdoar pecados, salvar, e isso vai remeter glória ao Deus que nos amou tanto, que enviou Cristo para nos salvar e agora deseja que através de nós pessoas sejam conduzidas a Cristo. Os 4 devem ocupar cada um a sua exata posição. Certamente os 3 primeiros não falham. Deus, o Criador e sustentador, soberano,
que dá ao Filho os eleitos, o Filho que morre, expiação limitada, salva os eleitos, o Espírito Santo que atrai os eleitos, que conforta os eleitos, que consola os eleitos, e a igreja que vai e prega para que os eleitos sejam manifestos. A igreja vai ter que levantar, sair de trás das trincheiras e conduzir pessoas a Cristo, porque é a harmonia da obra total, plena de Cristo e da engrenagem da salvação dos eleitos funcionando. Deus dando ao Filho, o Filho derramou o seu sangue na expiação limitada, o Espírito Santo trabalha para capacitar, atrair, confortar os eleitos, e a igreja opera no 220, vai, prega, anuncia toda oportunidade. Amém? Eu oro para que você seja um missionário potencial, um evangelista potencial, que vai conduzir pessoas a Cristo. Está aqui a sua capacitação, o Espírito e a palavra que te encoraja, que te capacita, o Espírito que opera te dando encorajamento. Você só responde como Isaías. Quem pergunta ao Senhor, Senhor, quem vai então? E depois responda, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que esse desafio de conduzir pessoas a Cristo através da evangelização, do discipulado, não é tarefa fácil, mas é tarefa nobre, a mais nobre entre todas. Por isso eu peço ao Senhor que venha levantar essa igreja como uma igreja missionária, Senhor. E que, seguindo a ordem bíblica, nós possamos evangelizar, primeiro em Jerusalém, à nossa volta, depois evangelizar Samaria e depois até os confins da terra, plantando igrejas e evangelizando, Senhor. Em nome de Jesus, levanta os meus valentes e que nós possamos, ó Pai, viver uma vida diante do Senhor, dedicada, zelosa, cheia de vigor, cheia de energia, canalizando toda a glória ao Senhor, ao trazer pessoas a Cristo. Ó Pai, que nós venhamos trabalhar nesses próximos 3 meses para chegar ao final deles, encher esse batistério e batizar pessoas, inaugurando a vida cristã de muitas delas, ó Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, capacita os teus servos, fortalece os teus servos, e venha, Pai amado, trabalhar em nós, para que nós venhamos trabalhar para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.